Com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados, vamos falar com o Senhor, ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, aqui estamos nós diante do Senhor. Meu Deus, dando início a mais uma das nossas reuniões dentro do projeto Casa Firme, intensificando dentro desses 52 dias, até mesmo porque nós entendemos, Senhor, não é o que é feito de vez em quando, não é o que fazemos às vezes, não é, Senhor, aquilo que até dizemos que há o interesse, a vontade, que vai funcionar, que vai servir, mas sim aquilo que repetidas vezes, com consistência, com estabilidade, com continuismo, é realizado. Não é o que fazemos de vez em quando, mas aquilo que fazemos diariamente, que estabelece uma nova realidade, que estabelece, Senhor, uma nova condição. É por isso que nesses 52 dias, nós focalizamos, Senhor, única e exclusivamente a restauração total da nossa vida, aonde não é um interesse, não é um desejo, não é, Senhor, uma vontade, não é um momento de diversão que é esquecido em poucas horas, pelo contrário, é um estado de vigilância, de atenção, de entrega permanente, Senhor, que nós temos estabelecido, porque sabemos, há uma voz, e a voz que nós temos que ficar é a do Senhor. Há apenas uma voz que nos levará a ter, Senhor, resultados. E é essa voz que nós escolhemos obedecer, é essa voz que nós escolhemos seguir, porque sabemos aonde ela nos colocará, para onde ela nos levará, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego o controle de tudo ao Senhor, eu peço a bênção, a graça, a unção, o favor, eu peço o poder do Senhor em um nome de Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos e desde já, Senhor, crendo, eu agradeço pela vida, agradeço pela oportunidade, agradeço pelo privilégio que nós temos de poder estar aqui. Eu sou grato por poder, Senhor, olhar para a vida como nós temos olhado, pelo entendimento, pela revelação. Eu sou grato por cada palavra, eu sou grato, Senhor, por essas portas abertas, eu sou grato por termos liberdade de te cultuar, eu sou grato, Senhor, por poder estar aqui no altar do Senhor, uma hora como essa, sem me preocupar se alguém entrará pela porta para proibir, para tentar prejudicar a reunião. Eu sou grato, Senhor, por essa liberdade. Eu sou grato por ter conhecido o Senhor, e eu sei que o Senhor nos dará uma tarde poderosa, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos e crendo, eu agradeço, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Você crê nisso? Está ligado às nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? E então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga, eu estou debaixo de uma unção de governo e eu irei governar para a glória do meu Deus. Amém? Sente-se, por favor. Eu quero voltar na palavra do encerramento de sexta-feira, a primeira mensagem que nós recebemos. Eu falava dela ainda no sábado, volto a um ponto dela hoje. Por quê? Porque nós precisamos entender que a voz que eu tenho ouvido é exatamente a voz que me conduzirá. Ainda ontem, nós ouvíamos algo, a bispa falando, que por mais que tenha aquela pessoa que você se simpatiza mais em ouvir, aquela pessoa que você ainda seja o bispo, o pastor que está aqui, que você se identifica mais, que você prefere mais, ainda que você tenha aqui aquela direção, aquela voz que você gosta de ouvir,
Todas essas vozes, eu, os bispos, os pastores, as pastoras que estão aqui e pregam para você, trazem a palavra para você, todas essas vozes ouvem uma única voz, que é a dela. Então, tudo que você nos vê trazendo veio de uma voz, que é a dela. Então, nós ouvimos ela, ouvimos o culto dela, e dali trazemos as mensagens, as direções. Então, por mais que tenha aquele que você prefere ouvir, aquele que você gosta mais de ouvir, todos nós seguimos uma única voz, a voz da bispa. É a palavra que vem dela, é a direção que vem dela. É o que Deus dá a ela, ela passa para nós, nós passamos a vocês. O que Deus dá a ela transfere para nós e nós transferimos a vocês. Por isso que você vê que é quase que uma linha só. É quase uma linha só. Cada um de nós temos os nossos jeitos, uns mais enérgicos, outros mais tranquilos. Cada um de nós temos a nossa forma de falar, de pregar, as expressões que usamos. Mas você vê que a linha que é pregada, ela vem de uma única fonte. É aquela palavra que ela nos trouxe, que dali nós derivamos cultos para a semana inteira. Não é à toa que ainda uma das expressões que é usada para ela é essa: ela faz um culto. E desse culto nós fazemos todos os outros da semana, de tanta direção e coisas importantes que tem. Então, por que que funciona? Porque tem a voz que Deus fala e tem a voz daqueles que Deus nos usa para nos transferir algo, certo? Então, tem a voz de Deus, que Ele fala conosco, e tem a voz que Deus usa para nos transferir a direções dEle, que é a própria bispa. E todos nós seguimos essas vozes, ou a voz direta de Deus para algo que Ele nos move a fazer, ou a voz dela que está sendo dirigida por Ele para nos orientar, para nos ensinar. É por isso que dá certo, é por isso que funciona, é por isso que independente do culto que você vir e participar, você será tocado, você será movido de alguma forma. É por isso que cada reunião mexerá com você de uma forma. Por quê? Porque ou é o que o Senhor está falando diretamente com você, ou é o que Ele está usando alguém para transferir a você a mensagem que Ele quer que você aprenda. Agora, leva isso para a vida. Agora, pega isso e leva para o seu dia a dia, leva para aquilo que você faz. Porque quando nós falamos de algo que funciona, é porque não existe uma terceira voz no nosso meio. Não existe uma terceira voz que vai conduzir, que vai dirigir, que vai direcionar absolutamente nada. Ou será a direção de Deus, ou será a direção que Deus nos deu por intermédio da pessoa que Ele usou para nos ensinar aquilo. No meu caso, a bispa. Então não tem uma terceira voz. Não tem as minhas emoções, não tem meus sentimentos, não tem os meus desejos, não tem os meus achismos. Não tem as vozes que estão ecoando aí fora. É por isso que funciona. É por isso que dá certo. É por isso que tem resultado. É por isso que há mudanças. É por isso que há transformações. Aí agora, quando nós levamos isso diretamente a cada um de vocês, para e analisa comigo. Porque quando nós lemos 1 Coríntios 14:10, que vai estar escrito assim, ó: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Na Almeida diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, diga comigo, e nenhuma delas é sem significação. Todas elas têm um sentido, todas elas me levarão a algum lugar. É por isso que você tem que tomar cuidado com que voz você está ouvindo.
É por isso que você tem que tomar cuidado aquilo que você está permitindo entrar. Aquilo que você está deixando entrar. Eu falava isso ainda ontem. Eu dizia isso ainda ontem, ó. Aqui é uma terra fértil. Aqui também é uma terra fértil. Aqui é uma terra fértil. Como aqui é uma terra fértil. Qualquer semente que você lançar, seja boa ou seja ruim, vai germinar, vai gerar algum fruto. É por isso que eu tenho que tomar cuidado. É por isso que eu preciso estar alerta, porque o que eu estou vendo é uma semente, o que eu estou ouvindo é uma semente, o que eu estou pensando é uma semente, o que eu estou sentindo é uma semente, e essa semente está numa terra fértil. Por isso que a Bíblia vai dizer várias e várias vezes para nós prestarmos atenção no que estamos pensando. Ela vai dizer, pensa no que é bom, pensa no que edifica, pensa no que é de boa fama. Por quê? Porque um pensamento ruim que você deixar passar, ele vai produzir algo. É por isso que a Bíblia diz várias e várias vezes que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E é essa voz que vai conduzi-la. Então depende o que você está ouvindo. O que você deixa entrar? Porque dependendo da palavra que você escutar, não é isso comum e não é só comigo, eu acredito que acontece. Eu acredito que eu não devo ser o único ser aqui miserável que acontece essas coisas. Mas é bem provável que com você também. Você pode estar ali bem, crendo, motivado, tal. Uma coisinha pequenininha, negativa, que você para dar atenção, ou que você ouve, já não começa a afetar o seu ânimo, já não começa a afetar a sua disposição, e aí você não tem que ir lá combater, muitas vezes governar sobre aquilo, porque senão aquilo acaba com o seu dia, acaba com a sua semana, acaba com a sua perspectiva, acaba com a sua realidade. Às vezes um negocinho que entra, por quê? Porque aqui também é uma terra fértil. E às vezes não precisa de muito. Uma semente negativa, como uma expressão negativa que alguém usa perto de mim. Uma semente negativa como uma afirmação, uma frase que é falada para mim. Algo que alguém coloca na minha vida pode ter o poder de mudar tudo, de alterar tudo. E aí eu estava indo tão bem, ouvi um negócio, desanimei. Eu estava indo tão bem, eu ouvi um negócio, perdi o ânimo, perdi a força. Por quê? Porque é uma terra fértil, vai germinar. Vai germinar. Da mesma maneira, aquilo que você está vendo. Quantas pessoas que até estavam bem, um exemplo clássico. Ela vem para a igreja, enquanto ela está aqui, e ela está vendo o Espírito se mover, ela está vendo a palavra e tal, ela se enche de alegria, ela se enche de força, ela sai com toda aquela expectativa, crendo que agora vai ser diferente, que agora vai mudar, que agora a realidade dela será outra. Mas aí o que acontece com ela? Vamos lá, ela chega em casa, e aí, a hora que ela abre a porta, ela vê lá a mesma realidade, a mesma pessoa, a mesma condição de sempre. Aquilo não afeta negativamente? Por quê? Porque aqui também é uma terra fértil. E nós falamos ainda ontem sobre isso. Diga comigo, cuidado. Onde eu coloco o meu foco, porque ele determina o sentimento que eu tenho. Você tem que tomar cuidado aonde você coloca, porque além de você focar e expandir, o que você foca determina o sentimento que você está tendo. Então, eu não entendo, por que eu estou tão abatido? Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão assim? Pare e analise o que você está focando, porque ele determina seu sentimento também. O foco determina seu sentimento. Tem pessoas que estão tristes porque focam no lugar errado.
Tem pessoas que estão abatidas porque foco no lugar errado. Elas estão olhando para aquilo que elas não deveriam olhar. Elas estão dando atenção àquilo que elas não deveriam dar. Elas estão dando importância para aquilo que elas não deveriam dar. Então o que você foca determina seus sentimentos. Você começa a focar demais o que te fizeram, não vai gerando uma amargura, uma raiva, um ódio, uma revolta, um sentimento meio que de rejeição por aquela pessoa. Por quê? Você está focando o que ela te fez, o que ela falou para você. Aonde você foca, criará sentimentos. Se eu foco a palavra, se eu foco o que Deus tem comigo. Era o exemplo que eu dava algumas quartas-feiras atrás aqui. Quando Davi chega no campo de batalha, e ele começa a ouvir o que estava acontecendo ali, e ouve a proposta do rei, que o rei daria isenção de imposto, daria a mão da filha, o rei daria riqueza para aquele que enfrentasse, não foi isso? Aí o Davi chega e diz assim: o que é que o rei vai dar? O irmão dele vem, pega ele e diz: rapaz, você é um presunçoso, seu coração é mau, isso, aquilo outro. Ele só queria saber o que o rei daria para quem enfrentasse. Porque o irmão dele já estava lá desde o primeiro dia e não tinha feito nada também. Ele só queria saber. O irmão vem, fala tudo isso para ele, chama ele de presunçoso, chama ele de mau. Aonde estão as poucas ovelhas do nosso pai? Aonde está? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Diga comigo: sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Se o Davi tivesse focado isso, coloca o 29, por favor. Deixa ele aí rapidinho. Se o Davi tivesse focado isso, que sentimento teria sido criado dentro dele? Que sentimento ele teria alimentado? Por quê? Porque, diga comigo, meu coração é uma terra fértil. Então, dependendo do que você foca com os seus olhos, afetará o que está no seu coração. E lembra o que aconteceu com Asaf? Quando ele começou a olhar para a vida do ímpio, o coração dele quase azedou e ele quase caiu. O coração dele se azedou e ele quase fracassou. Aí o Davi está lá com a melhor das intenções e tal. O irmão chega e fala isso. Aí ele vira e disse: Davi, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Aí olha o segredo aqui, ó, no versículo 30. Diga comigo: então ele se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa. Então estava aqui o irmão criticando, o irmão falando, o irmão apontando para ele. Ele focou isso? O que ele fez? Ele virou para o lado e continuou. O que o rei vai dar mesmo? Por quê? Porque isso aqui não me importa. Porque o meu foco não está nisso, no que estão falando, no que estão dizendo. Porque eu sei que se eu focar isso, meu coração pode se azedar. Porque ele estava lá envolvido com a coisa certa, não estava? Ele estava lá ouvindo a voz certa, não estava? A voz que traria recompensa, não é? A voz que daria a ele um resultado, não é? Aí veio a terceira voz, para querer tirar o foco dele do que traria resultado e colocar naquilo que só o amarguraria, naquilo que só o deixaria azedo, naquilo que não causaria nada de bom. E o que Davi fez? Quando a terceira voz apareceu, Davi respondeu: qual o problema? Eu só fiz uma pergunta. Diga comigo: ignorando, o irmão voltou-se para o outro soldado e fez a mesma pergunta, recebendo a mesma resposta. Ou seja, eu vou ignorar isso aqui, porque eu estou lá, a voz que está me falando de recompensa, daqui a pouco vem a voz para querer falar de amargura, de azedamento, de tristeza, de abatimento. Não, ele ignorou, Davi ignorou aquela voz. Ele não deu atenção àquela voz.
E aí a pergunta que fica é: o que eu tenho feito? Porque eu tenho que tomar cuidado, é exatamente essa terceira voz que me azeda. Por que tem pessoas ofendidas? Porque ao invés de ficar continuando focado naquilo que Cristo ensinou, se alguém te dar um tapa na face esquerda, você faz o quê? Você oferece a direita. Se te der na direita, você oferece a esquerda. Diziam olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não é assim. Se o teu inimigo, ele tiver fome, você faz o quê? Dá de comer para ele. Se ele tiver sede, você faz o quê? Dá de beber a ele. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Se ele vir e te tirar a túnica, você dá para ele também a capa. Se ele te der uma coisa, você também dá a outra. Por quê? Porque você não vai focar o que está te acontecendo, você não vai focar o que estão fazendo com você, você vai focar aquilo que é certo, porque é exatamente o foco na coisa errada que gera sentimento errado, que causa uma ação errada e não deixa a vida sair do lugar, e não deixa os resultados acontecerem, e não deixa a história caminhar, e não deixa, porque sempre virá uma terceira voz para te deixar no mesmo lugar de ofensa, de amargura, de frustração, de decepção. E aí, o que você faz? Quantos que têm a capacidade do Davi de virar para o lado, virar ao contrário, ignorar aquilo e seguir? Quantos que teriam essa capacidade? Pai, mas eu não sei por que eu estou sentindo isso. Sabe sim. O que você está focando? Eu não sei, de repente eu fiquei tão mais amargo, tão mais frustrado, tão mais decepcionado. Por quê? Analisa seu foco. Analisa seu foco. O Asaf viveu isso. O Asaf passou por isso. O coração dele quase azedou, se eu não me engano, está no Salmo 37. 73. Eu não sei, vem aí rapidinho para mim. Nós falamos dele esses dias. Eu estava falando tanto versículos agora com os internos que agora está. O meu coração quase se azedou quando eu vi essas coisas. Quando eu olhei para essas coisas, por quê? Porque seu foco determinará seus sentimentos. Então, dentro da sua casa, com o seu cônjuge, você está focando o quê? Salmo 73. O 35 é o outro. Salmo 73. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram e por pouco não escorreguei. E por pouco não escorreguei. Passa por 3 para mim. O versículo 3. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Você vê que ele estava sentindo tudo por quê? Porque ele estava quando eu vi. Quando eu vi. Quando eu coloquei os meus olhos, eu quase fracassei. Porque aquilo me causou um sentimento que afetou a minha vida, que afetou o meu coração. E quando você continua lendo, a única solução para o Asaf foi entrar no santuário do Senhor. Porque aí quando ele entrou no santuário do Senhor, ele percebeu que ele estava sendo um animal irracional, agindo daquela maneira. Porque o Davi seria um animal irracional se ele desse atenção àquilo que o irmão estava falando, que não levaria ele a lugar nenhum, em vez de dar atenção ao que o soldado estava dizendo, que traria a ele uma grande recompensa, que geraria a ele uma grande recompensa. Então vem cá, quando você olha para as situações, quando você foca as situações, o que tem mais peso a você? Aquilo que não te levará a lugar nenhum ou aquilo que trará a você uma grande recompensa?
Porque ficar amargurado vai te levar para onde? Ficar ofendido vai te levar para onde? Ficar ali chateado com o que fizeram vai te levar para onde? Ficar lambendo as suas feridas te levará para onde? Para lugar nenhum. Então por que eu vou continuar focado nisso? Ah, mas é o que o Senhor não sabe, o que eles me fizeram. E eu também não quero nem saber. Porque isso não vai adiantar nada. Porque isso não vai acrescentar nada. O Davi não ficou lá. Ah, mas é que você não sabe o que ele me fez. Não. Ó, eu viro as costas, eu ignoro isso. Eu não vou permitir que a terceira voz prejudique. Eu não vou permitir que a terceira voz me atrapalhe. Eu não vou. Então eu preciso parar e olhar para a minha vida. O que eu estou vendo? O que eu estou lendo? O que eu estou ouvindo? Foi igual no período da pandemia. Quanto mais as pessoas viam tudo aquilo, mais elas estavam inteiradas de tudo aquilo, mais medrosas elas ficavam, não ficavam? E adiantou todo esse medo? Adiantou toda essa loucura? Resolveu alguma coisa? Impediu alguma coisa? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Mas aí começaram a ver e querer saber, está entendendo, e eu preciso saber, e aí ficava lá. Eu cheguei a ver pessoas que a televisão dela ficava lá naquele contador, para ela ir, ficava lá o dia inteiro contando, para ver quantos já tinham morrido. Você acha que isso vai causar o quê? Você acha que isso vai levar a pessoa para onde? O que de bom isso vai causar? Então vamos lá, o que você vê, o que você ouve? O que você está lendo? Para onde você está olhando? Porque tudo, diga comigo, tudo é uma questão de perspectiva. Porque enquanto o Asaf estava olhando o ímpio, enquanto o Asaf estava olhando as coisas que aconteciam na vida do ímpio, ele quase caiu, não foi? A perspectiva dele mudou. Ele entra no santuário e agora ele passa a ver o que realmente importava. E aí ali ele foi levado de volta à consciência, até que eu entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Passa, por favor. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração, diga comigo, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, diga comigo, agi como um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Assim diga comigo, assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Pode passar? Contudo, sempre estou contigo e tomas a minha mão direita e me sustenta. Então, quando a perspectiva dele mudou, quando ele parou de olhar, porque toda essa questão, para onde eu estou olhando, enquanto ele estava olhando para o ímpio, ele teve uma reação, não teve? Depois que ele passou a olhar para Deus, ele não teve outra reação? Então, para onde você está olhando? Porque enquanto você ficar olhando para o que te fizeram, para o que te falaram, para o que te aconteceu, para o quanto as coisas são difíceis para você, o quanto as coisas são mais complicadas para você, o quanto para você nada dá certo, parece que para o outro tudo é mais fácil, quando é para mim tudo se complica, parece que para o outro tudo caminha, quando é comigo nada caminha. Enquanto você continuar olhando dessa forma, para essa maneira, você acha que você vai se sentir como? Você acha que você vai estar como? Então para onde você está olhando?
para o que estão fazendo, falando, para o que está acontecendo, ou para todas aquelas promessas e palavras incríveis que o Senhor tem nos dado, todas as mensagens que Ele nos deu a semana passada, dizendo: filho, filha, eu quero que você cresça, tá? Independente das circunstâncias, assim como a águia, você tem potencial para voar em lugares altos. Eu quero que você cresça, eu quero que você avance, eu quero que você viva de ciclos novos. Eu quero a restauração da sua vida. Mas aí não, eu continuo lá, olhando para o que me fizeram. Eu não entendo por que eu estou tão fraco. Você está olhando para onde? Porque não tem como você se fortalecer. Porque não tem como você ter ânimo. Não tem como você ter força. Não tem como você se estabelecer olhando para todas essas coisas negativas, dando atenção a todas essas coisas negativas, olhando para tudo isso. Então eu preciso parar, olhar para a minha vida e dizer: chega, eu vou fazer como Davi fez. Mas é que estão falando isso. Eu vou virar as costas e eu vou focar na recompensa que o meu Deus tem para mim, e não no que está sendo falado e dito. Eu vou virar as costas e eu vou focar a recompensa e não as palavras que estão sendo faladas. O que falta para muitos? O mesmo comportamento de Davi, a mesma atitude de Davi. Ele virou, ele não deu atenção, ele ignorou o que estava acontecendo ali. Ele ignorou o que estava acontecendo. Ele ignorou. Diga comigo: a minha visão é revelada através dos meus rituais. É através do que você faz constantemente. E sabe o que a visão de muitos está revelando? Que ela está no lugar errado. A tua visão está igual à visão do Asaf, ao invés de estar igual à visão do Davi. O Asaf focou o que não deveria focar, ele quase caiu. Por que tem gente morrendo na fé? Por que tem gente esfriando? Por que tem gente desanimando e parando? Por que tem gente, nós estamos apenas na 3ª semana, e por que tem gente sucumbindo? Porque está com o olhar do Asaf, olhando para o que não deveria. Ao invés de estar com o olhar do Davi, virando de costas para tudo aquilo e focando: se eu chegar até o final, eu terei recompensa. Eu terei recompensa. Diga comigo: o que eu como, o que eu ouço, o que eu deixo entrar, tudo isso me influenciará para um lugar. Você pode não perceber, mas é o que você tem comido, é o que você tem colocado para dentro de você, que está te influenciando para ficar no lugar em que você está. Que está te influenciando. O Asaf não sabia, só quando ele entrou no templo do Senhor que ele percebeu que tudo aquilo que ele estava colocando para dentro dele estava influenciando ele a ficar naquela condição amarga, azeda, que só estava prejudicando. Está entendendo o que eu quero dizer? Compreende o que eu quero que você entenda aqui? Ele não conseguiu ver. Ele não sabia que era aquilo que estava mantendo ele naquela condição, até que ele entra no santuário do Senhor e a perspectiva dele muda. Quantos que quando a perspectiva mudou, percebeu que foi ficar lambendo as feridas que manteve ela numa mesma condição a vida inteira? Quantos que quando a perspectiva mudou, foi perceber que ter dado atenção àquele sentimento miserável, aquela voz que ele deveria ter ignorado, aquela voz que ele deveria ter deixado para lá, mas foi dando atenção a ela, que ele foi influenciado a ficar naquela condição uma vida inteira? Quantos que só depois que a perspectiva mudou, descobriram que só perderam tempo, que só perderam vida, que só perderam oportunidades, que só jogaram vida fora? Quantos que só depois que a perspectiva mudou?
Porque lembre-se disso. Diga comigo, todo sucesso, todo progresso pode ser afetado e prejudicado pela terceira voz. Era para o Saul ter tido um progresso incrível, mas a terceira voz não deixou. Era para o Adão e a Eva ter vivido uma vida incrível, mas a terceira voz não deixou. Era para o Acã ter desfrutado de uma grande vitória, mas a terceira voz não deixou. Fez ele cobiçar e desejar o que ele não deveria. Era para o Eli ter tido a família dele estabelecida para sempre diante do Senhor, mas a terceira voz não deixou. Ele e seus 2 filhos morreram no mesmo dia. Era para ter sido diferente, mas a terceira voz não deixou. Ainda no encerramento, a bispa falava isso, que muitos chegarão longe, outros chegarão mais longe do que nunca imaginaram, mas serão sabotados e destruídos pela terceira voz. Porque focam o que não deveriam focar. Dão atenção ao que não deveriam dar atenção. Dão prioridade ao que não deveria. Ao que não deveria. Deus coloca pessoas para nos dirigir, mas infelizmente, alguns se deixarão levar por outra voz, que sabotará a voz que Deus colocou para conduzir o seu destino. Aí você está aqui, e Deus está usando todas essas vozes aqui, seja da bispa, seja de um bispo, seja de um pastor, seja de uma pastora, para conduzir você, para direcionar você, para levar você, mas aí você ignora, pega qualquer outra voz, que daqui a pouco sabota teu destino, sabota a sua vida. Diga comigo, eu estou onde estou, por causa do que eu creio, porque o que você crê define sua vida. Não, bispo, eu estou aonde eu estou por causa do governo, eu estou aonde eu estou por causa do meu passado, eu estou aonde eu estou por causa do que fizeram comigo. Não, você está onde você está por aquilo que você crê. Por aquilo que você crê. É o que você crê que te colocou aí. É o que você crê que criou essa vida. É o que você crê que criou esse resultado. Diga comigo, o que ou em quem? Qual é a voz que tem definido a minha vida? O que ou quem? Qual é a voz que tem definido? Qual é a voz que tem determinado o que você sente? Qual é a voz que tem determinado os sentimentos que você sente agora? Os sentimentos que você acordou sentindo? Qual é a voz? Quem ou o que é o dono dessa voz que faz você estar aonde você está? Quem ou o que é o dono dessa voz? Porque você pode ouvir uma voz aqui, você pode receber uma direção, você pode receber uma orientação, mas a terceira voz, ela vem e sabota, ela vem e prejudica, ela vem para contradizer, ela vem e contradiz a voz que você ouviu. A voz que te faria ter sucesso, a voz que te faria ter resultado. Como Davi, ele estava ouvindo lá, você será isento de impostos, se casará com a filha do rei, você receberá muito ouro, você se tornará rico, influente. Não era essa a voz que ele estava ouvindo? A voz que levaria a ele ter sucesso? Daqui a pouco, do nada aparece, você é um presunçoso, seu coração é mau, isso e aquilo. Por quê? Porque é isso que acontece o tempo inteiro. Vem uma outra voz, você está ouvindo o que vai te levar além, daqui a pouco vem uma outra voz para contradizer tudo isso, uma outra voz que contradiga aquilo que você tem ouvido,
Uma outra voz que contradiga aquilo que você tem recebido, que te levaria a ter sucesso, para voltar para a condição de amargura, de ferida, de autocomiseração, de autopiedade que esteve talvez por uma vida inteira. O Davi estava lá, ouvindo a voz que levaria ele ao sucesso, veio outra voz para contradizer e querer levar ele para uma condição azeda, de ofensa, de amargura. Mas o que ele fez? Ele ignorou. O que eu e você devemos fazer? O mesmo. Ignorar. Não dar atenção. João capítulo 10, versículo 2. Isso aqui é muito importante. Aquele que entra pela porta é o pastor da ovelha. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, diga comigo, todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem. Por quê? Diga comigo, por quê? Conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele. Porque, diga comigo, porque não reconhecem a voz de estranhos. Ai, se todos nós fizéssemos isso. Quando vem qualquer outra voz, isso aqui é a voz estranha, eu fujo. Elas não seguirão porque elas não conhecem a voz. É estranha para elas. Então, peraí, qualquer voz que venha para me ferir, para me magoar, para me manter na mesma condição, o que eu devo fazer? Fugir, porque essa é a voz estranha, porque a voz do meu pastor não é assim. A voz daquele que me conduz não é assim. Então eu não reconheço outra voz. Eu não reconheço outra voz. Porque eu sei que o que me levará ao sucesso é a voz que eu estou acostumado a ouvir do meu pastor. E o Salmo 23 deixa isso bem claro. Diga comigo, o Senhor é o meu pastor. Então eu estou acostumado a ouvir a voz dele e ele não fala assim comigo. Eu estou acostumado a ouvir a voz dele. Ele não usa esse tipo de argumentação. Ele não usa. É a mesma coisa que eu faço para a proteção e para o zelo da minha vida espiritual. Ontem mesmo, segunda-feira, eu estava conversando com alguém, e ela me perguntava há quanto tempo eu estou na igreja e tal, e eu falava para ela, já tem todos esses anos e tal, ela, que legal, então, e você já prega há quanto tempo? Eu falei, já prego já há um bom tempo, desde tal, que legal, que bacana, e você conhece o fulano de tal? Não. Você conhece o ciclano? Não. Mas você não conhece lá o... Não conheço. Você já ouviu a mensagem do fulano? Nunca ouvi. Por quê? Eu falei, porque eu tenho capricho, eu tenho zelo com a minha vida. Eu tenho uma voz, que é de Deus, e tenho uma voz, que é daquela que Deus escolheu para falar comigo e para me conduzir. Chama-se Bispo Acléo. Eu não preciso ouvir mais ninguém. Outras vozes para mim são estranhas. Outros pregadores para mim são estranhos. São vozes estranhas. Não, mas eles estão falando a palavra de Deus, perfeito. Mas eu sou ovelha de um outro pasto e eu só reconheço a voz do meu pastor. Eu só reconheço essa voz. Porque uma voz estranha pode me conduzir errado. Eu não permito ouvir uma voz estranha.
Eu não permito dar atenção. Não, mas é que o fulano lá, ele também é de Deus. Maravilhoso, lindo, incrível. Mas terão outros que precisarão da direção dele. Eu não preciso. Eu sou muito bem alimentado aonde eu estou. Eu não preciso buscar fora. Eu já pertenço a um pasto. Eu já tenho meu pastor que me conduz. Eu já tenho duas vozes que falam comigo. Deus diretamente e aquela que ele escolheu para me orientar, para falar comigo, para me passar uma mensagem. Por que eu vou colocar uma terceira voz no meio disso? Por que eu vou acrescentar? Por que tem gente confusa? Porque ela come aqui, daqui a pouco come lá, daqui a pouco come lá, e daqui a pouco nem ela sabe mais qual voz conduz ela. Ah não, mas é que também fala de Deus, perfeito. Mas a comida que eu sei que é boa para mim é aquela que eu conheço como é feita. Essa que eu conheço como é feita. Essa eu sei como é preparada. Nós já tivemos um culto inteiro falando sobre isso. Que se você come muito fora, você vai acabar tendo uma má digestão. Você vai acabar tendo uma intoxicação. Por quê? Porque não é a comida da sua casa. Não, mas é que o Senhor não ouve. Não ouço. Mas é que o Senhor não para ver, eu não preciso. Eu cheguei aonde eu cheguei com essa palavra, eu vivi tudo que eu vivi com essa palavra, a minha vida foi transformada com essa palavra, eu sou quem eu sou hoje graças a essa palavra, essa é a voz que eu sigo, é a única voz que eu tenho, e acabou. E acabou. Por quê? Por causa disso, diga comigo, o porteiro, abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Diga comigo, porque conhecem a sua voz. Então eu tenho que tomar cuidado. Diga comigo, a voz que eu der crédito vai determinar o meu futuro. E eu já tenho uma voz que funciona a me conduzir. A voz que você der crédito vai determinar o seu futuro. Ela vai determinar o seu futuro. A nossa vida, a nossa caminhada, o nosso destino são determinados pelas vozes que conseguimos identificar e ouvir. Diga comigo, assim, eu chegarei lá por causa dessas vozes. Então você chega por causa dessas vozes. Você vive por causa dessas vozes. É por isso que eu tenho que saber que voz eu estou ouvindo. Que voz eu estou ouvindo? Porque quando a viúva de Sarepta, ela ouviu a voz certa do homem de Deus, ela foi suprida, ela foi cuidada, ela foi alimentada, ela viu a glória de Deus. Quando aquele discípulo de profeta, aquele profeta novo, ele ouviu a voz do profeta velho, ele foi despedaçado por um leão. Foi 2 profetas aqui. A viúva ouviu a voz de um profeta e também o profeta novo ouviu a voz de um profeta. A voz do profeta que a viúva ouviu levou ela a ser suprida, a ser socorrida, a viver milagres. A voz do profeta velho que aquele profeta novo ouviu levou ele a ser morto por um leão. Levou ele a ser morto por um leão. Então, eu preciso saber quem eu ouço e aonde eu estou colocando o meu foco. Diga comigo, porque isso afetará meus sentimentos. Então, uma cura sentimental, ela pode acontecer. Uma cura sentimental, ela pode ser gerada simplesmente com uma mudança de foco. Você muda o foco, você muda seus sentimentos. No nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. Você muda o foco, você muda os seus sentimentos. As coisas são mudadas. A realidade é transformada. A realidade passa
a ser outra. A realidade passa a ser outra. Mas enquanto você fica ouvindo a mesma voz que nunca te deixou avançar, acontece com você o mesmo que aconteceu com Pedro. Lá em João 21:3. Eu só vou pegar esse pedacinho do versículo. Diga comigo: vou pescar. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Porque é isso que aquelas vozes querem que você faça. A terceira voz, ela sempre quer isso de você. Que você volte para o mesmo lugar que Deus te tirou. Esses sentimentos querem isso de você. Que você volte para a mesma realidade da qual Deus te tirou. Enquanto Pedro estava lá, ouvindo a voz de Jesus, ele era aquela pessoa que era impulsiva, tinha suas precipitações, mas estava lá. Fazendo a coisa certa, envolvido com a coisa certa, curando, libertando, mudando vidas. Ele estava andando com Jesus, ele estava seguindo Jesus. Quando ele parou de ouvir a voz de Jesus e ele foi ouvir a voz das suas emoções, ele foi ouvir a voz dos seus sentimentos, a primeira coisa que ele disse é: vou voltar a pescar, ou seja, vou voltar para a condição que eu estava antes de Jesus. Porque há muitas vozes, não há? Nenhuma delas é sem sentido. Há a voz da emoção, há a voz do impulso, há a voz da precipitação, e todas elas têm um único objetivo: te colocar lá, no mesmo lugar de sempre. Te levar para lá, a mesma condição de sempre. Você toma a decisão. Por que muitos acabam voltando para a mesma condição? Por que a porca lavada volta para a lama? Por que o cachorro volta a comer o seu próprio vômito? Como a Bíblia diz. Por que a pessoa, depois de fazer tudo igual Saul, ela volta a procurar a feiticeira que um dia ela condenou? Por que pessoas que um dia condenaram algo, mudaram algo, decidiram nunca mais fazer aquilo, voltam a fazer? Porque fazem o que Pedro fez, ouvem o que não deveria ouvir. Nós aprendemos uma lição importante hoje. Você estará ouvindo a voz que te dará recompensa, e imediatamente virá a voz que quer você no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Você vai se virar e dar atenção a qual? Davi se virou e deu atenção a que traria recompensa. Asaf se virou e deu atenção àquilo que azedou o coração dele. Há algo que te trará resultado e há algo que te manterá no mesmo lugar. Há aquilo que te levará para uma nova fase, para um novo ciclo. E há aquilo que te manterá assim, em círculo, na mesma condição com que você vai ficar. Há aquilo que te tornará como a águia para voar em lugares altos. E aquilo que te tornará num urubu para ficar rodando só em volta daquela situação. O que você dará importância? Porque há muitas vozes falando com você o tempo inteiro. Cale elas. Cale todas elas. Como está aqui. Isaías capítulo 54, versículo 17. Isaías 54, 17. Diga comigo: você calará toda a voz que se levantar. Chega lá o Eliabe: você é um presunçoso. Cale-se. O que o rei vai dar? Porque eu não ouço mais o que me mantém no mesmo lugar. Eu não ouço mais o que me leva a ter as mesmas ações. Eu não ouço mais o que me leva a ter o mesmo comportamento. Eu não ouço mais o que me leva a ter o mesmo procedimento. Eu não ouço mais o que me leva a ter a mesma maneira de agir de uma vida inteira. Cale-se.
O que me interessa agora é o que gerará recompensa e não mais isso. No nome de Jesus. Amém? Então, com o seu propósito nas mãos, você está aí. É bem provável que a mesma forma que você quer restauração, da mesma maneira que você busca por restauração, pode ter a voz aí gritando, pode ter a voz aí esperneando dentro de você, para levar você a acreditar que não vai mudar, que vai ficar da mesma maneira, que para você não funciona, pode funcionar para os outros, para você não. Pode dar certo para os outros, para você não. Pode acontecer com os outros, com você não acontece. Pode fluir na vida dos outros, na sua vida não acontece. Você está aí. E pode haver dezenas de outras vozes que quer te ver no mesmo lugar, que quer te ver no mesmo cenário. Você espera algo novo e aí a voz tenta te convencer que não vai ter. Você ouve a palavra e espera algo diferente. Chega aquela voz para te convencer. Não adianta esperar, não virá coisas novas. E aí o que você faz? É você que cala. Essa voz só quer te manter no mesmo lugar. Você cala ela, você não dá atenção a ela, você ignora ela. Porque o que terá peso é aquilo que o Senhor tem para com você, é aquilo que o Senhor tem para com a sua família. Então eu quero que nesse momento, você calando essas vozes, eu quero que nesse momento, você calando todas essas vozes, eu quero que você fique com aquilo que o Senhor tem te dito, com aquilo que Ele tem falado. Eu quero que você fique com as direções que Ele tem dado a você, porque sim, é tempo de restauração. E eu quero que você foque a restauração, foque a restauração da sua casa, foque a restauração da sua família, foque agora a restauração do seu profissional, a restauração do seu financeiro. Eu quero que você foque agora, eu quero que você foque agora aquilo que vai te dar, como o próprio Jeremias disse: todavia eu ficarei com aquilo que pode me dar esperança. Então agora é a hora de você se levantar e calar essas vozes e dizer: eu creio, Senhor, eu creio na restauração, eu creio, Senhor, na mudança, eu creio, Senhor, eu creio que cada área que eu tenho apresentado diante do Senhor, eu creio que ela acontecerá. Eu creio, Senhor, aquilo que está escrito, eu creio, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado dentro de mim, porque tanto querer como realizar vem do Senhor. E se o Senhor colocou esse desejo dentro de mim, o Senhor colocou dentro de mim buscar a restauração dessa área, é porque o Senhor quer realizar, é porque o Senhor quer fazer, é porque o Senhor quer trazer essa mudança, o Senhor quer trazer essa transformação. Então eu ficarei com ela. O que o Senhor coloca dentro de mim é exatamente aquilo que o Senhor quer fazer. Então se o Senhor colocou a restauração da minha casa, a restauração da minha família, a restauração do meu financeiro, a restauração da minha saúde, a restauração da minha comunhão, da minha vida espiritual, é porque o Senhor tem isso para mim, é porque o Senhor quer isso para mim, porque tanto querer que eu sinto, como realizar, virá das mãos do Senhor. O desejo que eu tenho, ele vem do Senhor, e a realização dele também. Então eu calo, Senhor, eu calo agora essas vozes, eu calo agora essa situação contrária, eu calo, Senhor, eu calo tudo isso que tem me levado a uma condição de retrocesso, a uma condição de perca, em o nome do Senhor Jesus. E eu declaro, Senhor,
tudo restaurado, tudo mudado. Eu declaro tudo transformado para a honra e a glória do teu nome, porque sim, é restauração que o Senhor tem para nós, é mudança que o Senhor tem para nós. Então que agora, Senhor, as vozes dos sentimentos, as vozes das emoções, as vozes dos acontecimentos sejam todas caladas em o nome do Senhor Jesus. E que essa pessoa, meu Deus, ela venha viver, ela venha desfrutar, ela venha atingir um resultado novo, inédito, um resultado transformador, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida dela, eu consagro com a vitória dela, Senhor, e eu determino esse projeto realizado, tudo que ela apresentou diante do Senhor, sendo materializado, sendo cumprido, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos e crendo, eu te agradeço, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga: eu concordo com essa oração, eu tomo posse dela, eu ligo aqui na terra, para que seja ligada nos céus. Diga: Senhor, eu creio na restauração, na mudança, na transformação da minha vida. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor fará nova todas as coisas, em o nome de Jesus. Amém.